Olá, seja bem-vindo. Na aula de hoje vamos falar sobre estrutura condicional. Por isso vamos utilizar os operadores de comparação que nós utilizamos na aula passada. Caso você não tenha visto, o link está na descrição. E para deixar o exemplo mais completo, vamos utilizar também os operadores lógicos. Então vamos iniciar criando aqui o nosso arquivo. Então vou adicionar aqui novo arquivo. Vou chamar ele de condição.php. Lembrando que no nome do arquivo não se usa acentuação em cedilha. Ok, tecla Enter. Criei aqui meu arquivo vazio. Eu vou colocar aqui a minha estrutura do PHP. Iniciar pelo delimitador. E aqui eu vou criar as minhas variáveis. Vou criar uma variável chamada condia, será a condição de A, isso é igual a 2. Criar uma nova variável chamada condB, essa vai ser igual a 6. Os valores aqui podem ser qualquer valor, para a gente poder fazer a comparação. Ok? Então, primeiro, vamos falar do início da estrutura condicional if. O if ele funciona da seguinte forma. Na aula passada sobre operadores de comparação, a gente viu quando a gente compara duas variáveis, por exemplo, se eu comparasse aqui a variável condia para saber se ela é maior que a variável condB. Se eu pedisse para imprimir isso aqui na tela, qual seria o resultado? Mas vamos salvar aqui e vamos ver como é que fica. Atualizar aqui. Condição.php. Pronto. Não mostrou nada. Por quê? Porque visualmente 2 é maior que 6? Não. Então essa condição aqui ela é falsa. Então quando é falso não me mostra nada. Porém, se fosse verdadeiro, por exemplo, se a condição fosse, no caso condia A, fosse menor que condB, vou salvar aqui e atualizar. Olha só, vai mostrar 1, que é verdadeiro. Com o if eu posso fazer o seguinte, criar uma condição para quando a minha comparação ela for verdadeira, ela me mostrar uma linha de comando ou um bloco inteiro de comandos. Posso determinar o que eu quero que ele me mostre caso seja verdadeiro. Então vamos iniciar pelo if. Então vou fechar isso aqui. Agora, em vez de me mostrar o número 1, eu queria que ele me mostrasse aqui verdadeiro. Então vou criar uma condição para ele substituir o 1 pelo texto verdadeiro. Então, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui dentro vai ficar os nossos códigos. E aqui dentro do parênteses vai ficar a nossa condição. Então vamos lá. A minha primeira condição, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o operador de comparação maior que. Então eu vou dizer o seguinte, vou comparar as duas variáveis, A e B. Então, minha variável condia é maior que condB. Aí nesse caso aqui, vou aumentar aqui um pouco a variável, colocar aqui variável 8, depois eu retorno. Eu perguntei, o meu if está perguntando, condia é maior que condB? Se verdadeiro, ele vai mostrar o que eu escrever aqui entre as chaves. Se for falso, mesmo que tenha alguma coisa aqui dentro, tem algum código dentro das chaves, ele não vai me mostrar nada. Então vamos testar aqui. Echo verdadeiro.
Se essa afirmação for verdadeira, ele vai me mostrar a string verdadeiro. Vou colocar essa string aqui no H2. Fica melhor de visualizar. E vou atualizar aqui agora. Salvei. Olha só. Verdadeiro. Agora, se a condição é verdadeira, não vai mais mostrar o número 1. Vai mostrar aqui verdadeiro. Se eu alterar aqui, ó, voltar para o número 2. Salvei. Atualizei. Ó, não me mostrou nada. Por que não me mostrou nada? Porque aqui eu só disse quando a condição for verdadeira, o if. Somente quando a condição for verdadeira, ele vai me escrever verdadeiro. Então, como é que eu faço para escrever false na tela? Simples. É só usar o else logo após a chave. Aí eu abro chaves novamente, eu fecho. E aqui embaixo eu escrevo a minha saída quando for false. Falso. Ou seja, o if é o meu se. Se eu for ler isso aqui realmente, o if é o meu se. E o else meu se não. Então como ficaria isso? Se condição A for maior que a condição B, escreve para mim verdadeiro. Se não, ou seja, se a condição A não for maior que a condição B, vamos escrever falso. Salvar isso aqui, atualizar. Olha só, escreveu falso para mim agora. Se o A for maior, escreve verdadeiro. Porém, se eu quiser colocar uma outra afirmação aqui, também de verdadeira, uma nova condição verdadeira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar aqui o meu else. E aqui eu vou criar um else, só que seguido de um if. O if é sempre através dele que eu vou escrever quando a minha afirmação for verdadeira. Então, se eu quero criar uma nova condição verdadeira, eu escrevo um novo if. Então, abre e fecho chaves. Aliás, parênteses inicialmente, que é onde eu vou colocar minha condição. E abre e fecho chaves. Deixa eu puxar aqui o meu else. Ficar mais organizado aqui. Deixar ele aqui. Então, por enquanto, como é que está o nosso código? Se a condição for verdadeira, mostra verdadeiro. Se for falsa, mostra falso. Eu posso criar a seguinte condição. Por exemplo, se eu quisesse mostrar aqui se a condição de B for maior que 6 e menor que 15. Por exemplo, quero mostrar se estiver entre 6 e 15, eu quero que mostre esse número da variável B está entre 6 e 15. Então, eu vou escrever aqui na tela. Fechou. Quando... Deixa eu copiar aqui esse H2. O valor de B está entre 6 e 15. Beleza, eu quero que mostre isso aqui na tela para mim se o valor estiver entre 6 e 15. Porém, como é que eu vou fazer para ele entender que ele vai ter que escrever essa string na tela quando o valor estiver entre 6 e 15? Simples. Aqui na minha condição, eu vou usar um novo operador, o operador de comparação. Aliás, a gente vai usar o operador de comparação, só que com os operadores lógicos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer a seguinte comparação.
quando a variável cond_b for maior que 6, vou escrever aqui em português, e quando a condição, quando o cond_b for menor que 15. Só que dessa forma aqui vai dar um erro porque não está com a sintaxe do meu PHP. Eu vou converter isso aqui para a linguagem que o PHP entende. O meu operador lógico é esse aqui, o i. Tem dois tipos de operadores lógicos, o i e o ou. Nesse caso aqui, o i, no PHP, ele é representado por dois i comercial. Ou então, o AND. Caso eu prefiro usar os dois i comercial. E como eu tenho aqui duas condições independentes, tem uma condição aqui quando for maior que 6 e quando for menor que 15. Então, para cada uma delas, eu vou colocar elas entre parênteses. Dessa forma. Vou salvar e atualizar. Opa, tivemos um pequeno erro aqui. Vamos ver que erro é esse. Aqui está me sinalizando que está faltando uma vírgula ou um ponto e vírgula. Então, deixa eu ver aqui no final da minha linha. Deixa eu retirar aqui esse bloco. Pronto, faltou o ponto e vírgula aqui no final. Sempre para terminar a expressão, termina com ponto e vírgula. Salvei novamente. Atualizei. Olha só. Verdadeiro. Condição verdadeira. Quando a condição A for maior que a condição de B. 8 é maior, verdadeiro. Se for menor, vamos colocar aqui. Menor. Atualizar. Falso. Opa, vai ser um errozinho aqui na linha 7. Minha variável cond_b, o B é maiúsculo, aqui está minúsculo. E cond_b, quando for menor, pronto, cond_b é maior que 6 e cond_b menor que 15. Salva, atualiza. 2. Olha só, o valor de b está entre 6 e 15. Se que for maior, atualizar, o verdadeiro. Mas cond_b é 8, é maior que 6. Então, por que não mostrou essa frase aqui de baixo? Que ele vai pegar aqui o primeiro if, está aqui em cima. A primeira afirmação aqui é verdadeira, então aqui vai se manter. Caso essa afirmação aqui não seja verdadeira, então vai pegar a próxima afirmação verdadeira, for menor. O valor de b está entre 6 e 15. Mas agora não é menor que 8, mas eu tenho uma afirmação verdadeira aqui dizendo que se for maior que 6 e menor que 15, mostra que o valor de b está entre 6 e 15. Agora, quando ele for maior, vou colocar aqui 16, e atualizar, ele vai ser falso. Ok? Então, a nossa condição com o if é só isso aqui, simples e fácil. A gente só muda o bloco de comandos que vai aparecer dentro dele. A condição sempre vai ser essa. Aqui nós podemos utilizar os operadores de comparação, os operadores lógicos. E na próxima aula a gente vai ver uma utilização da condição com o switch. Até a próxima. Tchau, tchau.